Na aula de lugares, com a configuração em LC, as duas mãos nesse movimento, lugar ou onde. O surdo chegar e colocar o sinal de casa, lugar, está perguntando você, casa onde? Onde é que você mora? Qual o bairro que você mora? Então, nesta aula, eu vou apresentar para vocês, iniciando pelo Brasil. Este é o sinal do nosso país. Eu vou projetar um mapa do Brasil que parece um triângulo, um pouco tanto irregular. Se eu estiver apresentando esse mapa do Brasil aqui na minha mão esquerda, eu diria que a região Nordeste está no meu dedo mindinho, a região Norte está no polegar e a região Sul aqui no punho. Então agora vamos projetar o mapa do Brasil na minha frente. Nesse momento eu tenho a região Nordeste, a região Norte, a região Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Então agora vocês já sabem qual é o sinal para as regiões do Brasil. Na região Nordeste, eu tenho o estado de Pernambuco. E a capital é Recife. Para vocês memorizarem por que o sinal de Recife é desta forma, podemos fazer uma semelhança em relação às pontes. Recife, deitado, Pernambuco. Lembre-se, com os dedos separados, porque se você juntar os dedos e fizer isso, é o sinal de jacaré. Voltando para a cidade do Recife, primeiro vamos ver o sinal de cidade. Vamos construir o sinal de cidade. Pessoas andando para um lado e pessoas andando para o outro. Então, aqui pode ser o sinal para a cidade. Aqui pode ser o sinal de cidade. Ou isto pode ser o sinal de cidade. Então, na pressa, muitos surdos fazem isso para dizer que é o sinal de cidade. Na cidade, tem o bairro. O sinal de bairro, onde? É esse aqui. Ou você pega a cidade e vai dividir ele em vários pedacinhos. Como se fosse aqui a cidade e várias divisões. Para a rua, você vai usar este sinal. Detalhe, serve para a rua, avenida, beco, viela, na estrada, uma rodovia, passa a ser isso aqui. Então isso aqui serve como um caminho, uma estrada, que não é na cidade. Na cidade é rua. Para construir o sinal de praça, primeiro você vai colocar a mão espalmada, passa por baixo e coloca uma pessoa aqui, e fecha a mão, ou direto aqui em cima. O que representa essa pessoa? Para vocês não esquecerem, representa o coreto, que é aquela construção que algumas praças têm, que as pessoas ficam em cima dela, fazendo seus discursos. Na rua, quando vai uma rua para um lado, uma rua para o outro, então tem um sinal. Quando eu apresentei para vocês esse caminho como sendo sinal de estrada e caminho, na hora que você coloca a água nesse caminho, passa a ser o rio. Então, por exemplo, o Recife tem rio. Agora, se nesse que eu estiver dizendo for o caminho, e que tiver chovido, tiver chuva, e na rua tiver água, então tem que fazer uma diferença entre água no caminho, água na estrada, ou que seja um rio. Com relação ao rio, água com esse caminho, aqui serve para um canal, serve para um arroio, serve para o Rio Grande, serve para um rio com 10, 15 metros de largura, 200, 300 metros como o Rio Amazonas, 100 metros como o Rio São Francisco em muitos lugares. Então é um sinal só para toda essa variação. Já o sinal do mar, se faz com a mão e dando o horizonte e as ondas do mar. Muitas vezes não usa essa mão e já vai colocando como sendo as ondas. Mas acontece que em rio, também, dependendo do volume do vento, da velocidade do vento, vai existir ondas. E daí? Qual a diferença? Como fazer a diferença entre o rio e o mar? E quando você está olhando, por exemplo, uma laguna lá do Rio Grande do Sul, que você vê o começo, mas não vê o fim, vai dizer que é o mar? É apenas uma lagoa. E o que é uma lagoa? Água num canto? É muito pouco para poder fazer com que o surdo compreenda a geografia. Numa rua, como eu vou fazer o sinal de faixa de pedestre? Coloca como se fossem as faixas, pintado de branco. Porque aí as pessoas vão caminhando por cima. Tudo é uma construção. Pernambuco, que foi esse o sinal colocado, ele é comprido. Então, muitos surdos utilizam o sinal de interior
como sendo o estado cortado em vários pedaços. Se você for olhar no dicionário, sinal de interior, você faz isso e está cortado em vários pedaços. Bem, dependendo do formato do estado, você vai usar dessa forma ou dessa forma. E o interior pode ser perto ou longe. O sinal de fazenda, muitos utilizam com a configuração Y na testa, como sendo o sinal de boi. Acontece que tem fazenda que não tem animal. É fazenda de plantação. E aí? Vai ser enxada? Mas tem fazenda que não é trabalhado com enxada. São os tratores, largas, grandes áreas de plantação, feitos até mesmo com aeronaves. E como fica então o sinal? Alguns fazem também este sinal como sendo de plantação. Continuando a aula de lugares, hospital. E no hospital tem o médico, tem o enfermeiro e tem pessoa doente. Para no futuro ficar com saúde. Hotel, balançando por conta da bandeira, e motel, parado. Um outro lugar para apresentar para vocês é o supermercado. Não é só o sinal de loja. Você segura o carrinho e empurra para frente. E lá você vai comprar diferentes comidas para fazer na cozinha, para fazer de limpeza, roupa, diferentes. Um outro lugar, casa, cruz, igreja. A farmácia, o sinal é mais parecido como se fosse farmácia de manipulação. Tem remédio, injeção, que pode ser no braço, pode ser na veia. Agora preste atenção, se eu injeto, eu estou colocando o remédio. Se eu puxo, eu estou tirando sangue. Preste atenção a esse movimento para poder você saber de que está se falando, de que está se tratando. Na aula de comunicação, vocês viram que o sinal de carta é este. Esse também é o mesmo sinal para o correio. Na aula de alimentos, nós falamos com relação a lanche. Lanche e lanchonete é o mesmo sinal. Se eu fizer com a letra B, é o bar. E se eu fizer com a letra R, restaurante. O sinal de banco, você vai com a mão espalmada para cima e a outra com o polegar para baixo e empurra. Então, por associação, nós fizemos já, trabalhando branco, começar, banco. O sinal de cinema, você com a mão dessa forma e você então faz como se fosse a fita girando. E ultimamente, com o uso do YouTube, coloca em Y e faz o mesmo movimento, para dizer que é o filme no YouTube.